Às vezes, tudo parece normal, até que, no momento mais importante, o corpo não responde. A ereção, que antes era firme e previsível, passa a falhar sem aviso. Não é apenas desconforto físico, é um golpe direto na confiança, que deixa marcas invisíveis. Isso não é azar, nem fase ruim. É um reflexo de algo muito mais concreto. Circulação lenta, músculos internos que perderam força e falta de controle sobre a base que mantém o sangue onde precisa estar. É como tentar encher um recipiente sem tampa. O líquido entra, mas não permanece. O curioso é que esse processo costuma começar de forma quase imperceptível. Pequenas mudanças na rigidez, na velocidade de resposta ou na duração. Pouca gente fala sobre isso, mas a fisiologia é clara. Quando o fluxo de sangue não encontra resistência interna suficiente para permanecer, a ereção enfraquece. O que a maioria não percebe é que existe uma forma direta de atacar a causa. Não é sobre remédios que mascaram o problema por algumas horas. É sobre reativar as engrenagens que já estão aí dentro, mas que foram ficando enferrujadas com o tempo. Quando você acerta os estímulos certos, o corpo não demora para responder. A circulação aumenta, a pressão interna se estabiliza e o controle volta para as suas mãos. Hoje você vai entender como fazer isso com movimentos simples, que fortalecem a base, ampliam o fluxo e devolvem firmeza. Nada de técnicas mirabolantes ou equipamentos caros, apenas exercícios que conversam com a lógica do seu corpo e devolvem a função natural que ele sempre teve. Se esse é um assunto que te interessa e você quer ver o corpo voltar a cooperar, já aproveita para conferir se está inscrito aqui. E me diga nos comentários. Escreva controle se você quer comandar sua potência ou sorte se prefere continuar deixando ao acaso. Você já sabe que a ereção depende de circulação forte e de uma base capaz de segurar o sangue no lugar certo. Agora, vamos colocar isso em prática com o exercício número 1, o que chamo de motor de arranque da potência. Esse movimento é simples, mas tem um efeito profundo no seu corpo. Estamos falando do agachamento, mas não da forma apressada e descuidada que se vê por aí. Aqui, ele é feito com um propósito específico: bombear sangue para a região pélvica e ativar músculos que, mesmo sem você perceber, são aliados diretos da ereção. Quando você flexiona as pernas e aciona os glúteos no ponto certo, cria um efeito de compressão e liberação que funciona como uma bomba hidráulica. Essa ação mecânica ajuda o sangue a descer pelas artérias femorais e a ser direcionado para os tecidos que precisam ficar cheios e rígidos. Além disso, os glúteos e quadríceps dão suporte à pelve, ajudando a manter a pressão interna. Mas para que esse motor funcione de verdade, a execução precisa ser precisa. Pés firmes no chão, levemente afastados, apontando para frente ou ligeiramente para fora. Coluna neutra, sem arredondar nem arquear exageradamente. Desça controlando o movimento, como se estivesse procurando um banco para sentar. Ative os glúteos na subida, empurrando o chão com os calcanhares. O detalhe está na respiração. Inspire ao descer, expire ao subir, contraindo o abdômen e sentindo a pressão aumentar na região baixa. Isso potencializa o estímulo e ensina o corpo a associar esforço físico com maior aporte sanguíneo. No início, você pode começar com 3 séries de 12 a 15 repetições, apenas com o peso do corpo. Com o tempo, pode progredir para séries mais longas ou adicionar carga leve, desde que a postura não se perca. O interessante é que muitas vezes, antes mesmo de terminar a série, já é possível perceber um aumento de calor e volume na região íntima. É a circulação respondendo ao comando certo. E quando isso vira rotina, esses ganhos se acumulam. Se você quer que mais homens aprendam a recuperar a firmeza sem depender de remédios, aproveita e curte esse vídeo agora.
Isso ajuda o conteúdo a chegar para quem está precisando dessa informação. Se o primeiro movimento atua como o motor que inicia a circulação, o exercício número 2 funciona como o trava-pressão da sua potência. Ele fortalece a estrutura que impede que o sangue escape antes da hora e, de quebra, melhora o alinhamento de todo o corpo. Estou falando da prancha, mas não da prancha feita às pressas, com a barriga caída ou o quadril empinado, como se fosse apenas um teste de resistência. Aqui, a prancha é usada com um objetivo muito claro: criar uma base sólida para a pelve e forçar o assoalho pélvico a entrar em ação de forma automática. Quando você sustenta o próprio corpo de maneira estável, o core, conjunto de músculos que envolve abdômen, lombar e quadris, é obrigado a trabalhar junto. É como fechar a porta de uma represa. A estrutura se torna rígida e o fluxo interno é controlado com muito mais eficiência. Esse controle é fundamental para manter a ereção firme durante o tempo que você desejar. A execução correta começa pelo posicionamento. Apoie os antebraços no chão, mantendo os cotovelos alinhados com os ombros. Estenda as pernas para trás e mantenha o corpo formando uma linha reta da cabeça aos calcanhares. Contraia o abdômen como se quisesse aproximar o umbigo da coluna. Ative os glúteos levemente e mantenha o quadril na altura do tronco, sem deixar subir ou afundar. A respiração é silenciosa e controlada. Inspire pelo nariz, expire pela boca, mantendo cada músculo firme. No início, 20 a 30 segundos já são suficientes para sentir a pressão interna aumentar e a musculatura profunda responder. Com a prática, você pode evoluir para 60, 90 segundos ou mais, sempre com qualidade de execução. O efeito vai além da ereção. Uma prancha bem feita melhora a postura, reduz dores lombares e aumenta a estabilidade em todos os movimentos do dia a dia. Mas, no contexto da saúde sexual, o ganho mais importante é o fortalecimento da caixa de comando, que sustenta toda a estrutura responsável por manter o sangue onde ele precisa estar. É um exercício que, à primeira vista, parece parado, mas por dentro está acontecendo um trabalho intenso e silencioso, que transforma a forma como o seu corpo reage nos momentos mais importantes. Se o primeiro movimento ligou o motor da circulação e o segundo travou a estrutura, o terceiro exercício ensina a válvula a fazer o trabalho dela, manter o sangue onde precisa ficar. É aqui que muitos homens descobrem que não faltava desejo, e sim comando. Estamos falando do assoalho pélvico, um conjunto de fibras profundas, discretas, que ninguém vê no espelho, mas que decide silenciosamente se a rigidez dura pouco ou o tempo que você quiser. Para entender, imagine um elevador. No térreo, tudo relaxado. Ao contrair corretamente, você sente o carro subir 1 ou 2 andares. É uma leve elevação interna, como se a base do pênis encurtasse 1 milímetro e o períneo, aquela região entre o escroto e o ânus, desse um pequeno passo para cima. Essa sensação é o seu marcador. Se, ao tentar contrair, os glúteos apertam, as coxas travam ou o abdômen se projeta para fora, o elevador pegou o caminho errado. É preciso corrigir. Para encontrar o ponto certo, use uma referência simples. Pense no gesto de segurar a urina, mas apenas imagine. Não treine no banheiro. Essa imagem aciona o circuito certo. Fora dele, deite-se de costas, dobre os joelhos e mantenha os ombros soltos. Inspire pelo nariz, solte o ar devagar e no meio da expiração, faça uma contração suave, como se fechasse um zíper interno de baixo para cima. É sutil, não é força bruta. Segure um pouco, solte lentamente e observe. Se a sensação for de subida suave, você está no caminho certo. O terceiro exercício vive dessa precisão. Comece deitado, depois passe para sentado e, por último, em pé.
Cada posição aumenta a dificuldade. As mãos e o rosto precisam estar relaxados. A contração é interna, não mora nos ombros ou no maxilar. A respiração acompanha, contraia enquanto solta o ar. Prender a respiração aumenta a pressão abdominal e empurra para baixo, exatamente o oposto do que você deseja. Há 2 formatos principais de treino: sustentar e pulsar. Sustentar ensina a válvula a permanecer fechada quando necessário. Pulsar treina a resposta rápida, útil para travar num instante quando a excitação sobe e você quer manter o comando. No começo, sustente por um tempo confortável e depois descanse um pouco mais do que manteve a contração. Faça poucas repetições, mas bem feitas. Em seguida, faça contrações rápidas e relaxamentos rápidos, como pequenas batidas internas. Quando dominar, leve o exercício para situações mais próximas da vida real. Ao se levantar de uma cadeira, faça uma contração breve no momento em que os pés empurram o chão. Durante a prancha, acione levemente a pelve para cima enquanto expira. No agachamento, ative o músculo interno quando estiver voltando para a posição de pé. O maior erro aqui é a pressa. Força excessiva transforma uma ação fina em tensão desnecessária no corpo todo. Use apenas a energia suficiente para sentir a elevação interna. O controle verdadeiro vem do conforto e da precisão. Se durante a contração você sentir pressão descendo em vez de subir, pare e recomece com menos força. Você vai perceber que está no caminho certo quando notar mais calor na região, uma sensação diferente de volume e uma consciência maior da base do corpo. Com algumas sessões bem executadas, chega o clique, aquele momento em que, no meio de um estímulo, você consegue travar por dentro e sentir que o sangue permanece. Esse aprendizado muda o jogo. O cérebro registra o caminho e passa a encontrar a contração certa sem que você precise pensar. Quando essa válvula trabalha junto com os músculos e a circulação, você não depende mais da sorte, você tem comando. Agora que você conhece os 3 movimentos e entendeu como eles se conectam, é hora de falar do ponto que separa quem vê resultado rápido de quem desiste antes da hora: consistência. Não existe músculo que se fortaleça com uma sessão isolada. O que transforma de verdade é a repetição inteligente, a regularidade que ensina o corpo a reagir sem esforço consciente. A forma mais simples de garantir isso é encaixar os exercícios em momentos fixos do dia. Logo pela manhã, antes mesmo de abrir o celular, faça suas séries de agachamento. É o seu motor de arranque, aquele que desperta a circulação e prepara todo o sistema. No meio do dia, tire 1 minuto para a prancha. É o trava-pressão, que mantém o centro firme e pronto. E em qualquer intervalo, até sentado ou deitado, pratique o assoalho pélvico. Essa válvula silenciosa trabalha sem ninguém perceber, mas você vai sentir. O corpo aprende por repetição, mas também por contexto. Ao incluir esses exercícios em situações variadas, levantar de uma cadeira, esperar um elevador, terminar um banho, você ensina o sistema nervoso a ativar as contrações certas sem que precise pensar nelas. É isso que torna a resposta rápida e confiável. Além do treino físico, existem outros elementos que aceleram e sustentam o progresso. Hidratação adequada mantém o sangue mais fluido e melhora a chegada de nutrientes. Uma noite de sono de qualidade regula hormônios essenciais para o desempenho sexual, e reduzir o consumo excessivo de álcool e alimentos ultraprocessados diminui a inflamação nos vasos sanguíneos, facilitando todo o trabalho que você está fazendo. Não subestime o impacto disso. Muitos homens chegam ao consultório acreditando que precisam de uma solução externa e imediata, quando na verdade já carregam dentro do próprio corpo todas as ferramentas para recuperar firmeza e confiança. Os exercícios despertam essas ferramentas, mas são os hábitos que mantêm a máquina funcionando. Com o tempo, o que no início exige atenção se torna automático. Você percebe que o corpo responde de forma mais previsível, que a firmeza vem mais rápido e dura mais,
que o medo de falhar começa a desaparecer, substituído por uma confiança silenciosa. Essa mudança não é só física, ela se espalha pela forma como você caminha, fala, encara desafios. É uma presença diferente. Então, se essa mensagem fez sentido para você, aproveita este momento e se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar muito mais conteúdo para cuidar da sua saúde sexual e do seu corpo de forma natural e efetiva. Já deixa também o seu like agora, porque isso ajuda o vídeo a chegar a outros homens que precisam dessa informação. E, quando terminar, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muito material que complementa o que você aprendeu hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se, fortaleça seu corpo e mantenha o controle nas suas mãos. Até mais!